Amados irmãos, a paz do Senhor. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a todos os pais pelo nosso dia. Deus continue nos abençoando, nos dando sabedoria para podermos criar nossos filhos no caminho que se deve andar. Deus abençoe sua família, tenha um bom domingo. Iniciaremos agora a aula da nossa escola bíblica dominical do dia 9 de agosto de 2020, a lição de número 6, que tem por título A Armadura Apropriada. E o fundamento encontra-se em 1º livro dos Reis de Israel, capítulo de número 22, versículo 34, sendo que a leitura bíblica em classe, também 1º Reis, capítulo 22, do 35 até o versículo 38. Então, leiamos fundamento. Então o homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Primeiro livro de Israel, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 35 a 38, diz assim: E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte os rios. Porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão do exército, dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei, e levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro do sangue de Samaria, e lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra do Senhor havia dito. Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. O Senhor venha falar conosco nesta escola, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero fazer um resumo. Sei que eu tenho feito vários resumos nas revistas da Escola Bíblica Dominical, mas hoje eu quero fazer um resumo. Haja vista também Dia dos Pais, muitas pessoas vão estar com seus pais, e eu quero ser o mais breve possível para que você possa entender a palavra de Deus. Lembrando que você que está de posse da sua revista da Escola Dominical, por favor, leia. Deus tem grandes coisas para falar contigo. Amados irmãos, o tema da lição de hoje, ela nos é bastante sugestivo, né? Nos é bastante sugestivo. Fala acerca da armadura apropriada. E vemos que a armadura de um rei de Israel, o reino do norte, por nome Acabe, ele estava totalmente paramentado, ele estava com toda a sua indumentária, estava com a sua armadura e foi para a peleja. Entretanto, nessa peleja, a palavra de Deus diz que um homem, não dá o nome desse homem, mas ele entesa o seu arco, lança sua flecha a esmo. E aquela flecha vai diretamente no único ponto vulnerável do rei Acabe, acertando aquele ponto vulnerável e trazendo para ele espanto, porque ele jamais imaginaria que aquilo iria acontecer com ele, protegido, né, com uma armadura, trazendo para ele desespero, porque ao passo em que ele foi atingido, ele viu que aquele era um golpe fatal. Em breve a sua vida estaria chegando ao fim. Tanto é que ele fala para o carreteiro, para aquele que estava comandando o seu carro, para que voltasse rapidamente, porque ele estava gravemente ferido e ele sabia que aquele ferimento era para a morte. A armadura perfeita. Acabe provavelmente, ele confiou em carros, ele confiou em cavalos,
ele confiou na sua armadura e ele não confiou no verdadeiro Deus. Conhecemos a história de Acabe, um homem que não conseguia ter domínio dentro de seu lar e, consequentemente, isso refletia em seu reinado. Sua esposa, Jezabel, todos nós conhecemos, era uma feiticeira, era uma sacerdotisa de Acera, de Baal. Ela promovia o culto em Israel e ela dominava. O rei era Acabe, mas quem reinava, podemos dizer que era ela. Era ela que dominava, era ela que conspirava, era ela que fazia com que o reinado de seu marido a cada dia se distanciasse da presença de Deus. Então, Acabe ele tinha uma vulnerabilidade. Acabe ele tinha uma brecha. E lógico que quando nós lemos o texto, nós chegamos à conclusão que a flecha, essa flechada, ela foi direcionada justamente para essa brecha na sua armadura. Mas se nós olharmos pelos nossos olhos espirituais, veremos que a armadura em que Acabe tinha uma brecha, e brecha essa que aumentava a cada momento de seu ministério, do seu reinado, era uma brecha espiritual. Um homem que conhecia a palavra, um homem que entendia da palavra, homem que houveram profetas para lhe exortar, sacerdotes para o ensinar. Entretanto, o seu coração ficou cauterizado com a gana do poder, com a gana um vislumbre de todo aquele reinado e se afasta de Deus. E a partir do momento em que ele se afasta de Deus, ele dá uma brecha muito grande, ao passo de se casar com uma mulher ímpia, ampliando essa brecha espiritual. E sabemos, se nós tivermos brechas, se nós dermos brechas, se nós permitirmos em que nossa vida espiritual, as brechas, elas venham ser uma realidade, por menor que ela seja, o inimigo de nossas almas, ele fará de tudo para poder penetrar, para poder invadir, para poder, assim como diz a lição e fala João 10:10, ele vem para matar, roubar e destruir. Nessa pequena brecha, ele coloca uma cunha, um pequeno pedaço de metal ou de madeira, né? Uma cunha, e começa a bater. E ele não tem pressa. E quando se vê, a destruição é completa. Então, Acabe, logicamente, no texto nós entendemos que ele tinha uma brecha, ele tinha um ponto fraco na sua indumentária. Mas, na verdade, espiritualmente, a brecha que ele tinha era na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. A sua vida não estava coadunando com a palavra do Senhor. E resultado disso, queda. Faz-me lembrar de um querubim ungido. Faz-me lembrar de um que era o aferidor de medidas. Faz-me lembrar dele que andava entre as pedras afogueadas, até o dia em que uma brecha entrou no seu coração e ele desejou subir aos céus, assentar-se aos céus, nas alturas, e ser semelhante ao Altíssimo. E a partir do momento que ele deixou essa brecha, esse querubim ungido em seu coração, a palavra de Deus diz que ele caiu. E ele está caindo a cada momento, até aquele último grande dia, onde ele cairá em definitivo
e será aprisionado para todo sempre. Acabe, ele deu essa brecha na sua vida. Ele permitiu esta brecha na sua vida. E Deus, ele é longânimo, é tardio em se irar, mas a justiça divina, ela é uma realidade. Acabe pagou um alto preço por não andar nos estatutos de Deus. Que possamos ter isso em nossa mente. Que possamos saber que qualquer brecha que porventura nós venhamos a dar, a permitir em nossas vidas, isso será um grande avanço para o inimigo de nossas almas, que não desiste de nos destruir em nenhum momento. Que possamos fechar essas brechas. A lição fala em fechar as brechas. E quais são as brechas que temos permitido, deixado em nossas vidas, para que o inimigo de nossas almas ele venha a nos destruir? Que possamos refletir acerca disso. Eu queria falar, não está na lição, mas qual é a nossa armadura? Qual é a armadura daquele que verdadeiramente está na presença do Senhor? Paulo estava preso e a guarda pretoriana o guardava, o vigiava, né? Eram aqueles que estavam com ele na sua prisão, era uma prisão domiciliar, estava numa casa, mas ele não poderia sair. Então existia uma guarda, uma tropa de elite do Império Romano, que era a guarda pretoriana. E Paulo, ao ver diuturnamente esses soldados, esses guerreiros, ele olhou para eles e fez uma analogia muito oportuna para esta lição. Vimos aqui que Acabe, ele tinha um ponto fraco na sua armadura. E esse ponto fraco, essa brecha, ela foi alcançada por uma única flecha. E ele veio a sucumbir. A palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 10 e diante, diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vejam bem, a palavra de Deus diz que se nós estivermos cingidos com esta armadura, nós estaremos o quê? Firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Ou seja, se nós estivermos verdadeiramente com essa indumentária, com essa andaina, com esse uniforme, da maneira que ele deve ser utilizado, sem brecha, sem erro, da maneira correta, nós poderemos estar firmes na presença de Deus contra todas as astúcias do inimigo de nossas almas. E ele fala mais o seguinte, versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçados pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda esperança e súplica, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Vejam que Paulo, ele olha para o soldado romano e ele vê que eles estão paramentados. Capacete, couraça, cinto, sandálias, espada, capacete. E o interessante é que nos traz lições espirituais. Lembram que foi justamente na couraça que havia uma brecha na armadura de Acabe. E aqui Paulo fala que se nós nos revestirmos da armadura de Deus, a nossa couraça é uma couraça de justiça.
justiça de Deus. E lembrando aos irmãos que, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos regenerados, nascemos de novo. Nós somos santificados, somos declarados santos e também somos declarados justos diante de Deus. Somos absolvidos. As nossas culpas Ele levou sobre si. Ou seja, se nós verdadeiramente estivermos em Cristo Jesus, esta armadura, ela é uma realidade em nossas vidas. Se verdadeiramente seguimos os passos de Cristo, vigiando em todo o tempo, buscando a sua presença, na sua palavra, a nossa indumentária, nosso uniforme, ele estará completo, estará perfeito. E vejam que eu quero parar só nessa parte deste uniforme, da armadura de Deus, a couraça da justiça. Acabe, ele pereceu justamente aí. Ele não estava justificado diante de Deus. Ele não foi declarado nos céus como um homem justo. Muito pelo contrário, um rei ímpio. E por ele ser um rei ímpio, por mais que ele tentasse colocar sobre ele uma couraça, por mais que ele tentasse se proteger, por mais que ele tivesse ali uma couraça, havia nessa couraça uma brecha, porque aquela couraça era dele, não era do Senhor, não era a armadura de Deus, era a armadura do homem. E quantas das vezes o homem quer se justificar e quer guerrear, e pensa que Deus está com ele, sendo que Deus não está com ele há muito, por causa dos seus pecados, por causa dos seus delitos. Pois a palavra de Deus diz que o que faz separação entre Deus e os homens são os nossos pecados, as nossas iniquidades. E a pergunta de Deus para nós nesta manhã de domingo: eu tenho tomado e vestido esta armadura, a armadura de Deus? Será que, no caso da lição, a couraça da justiça, ela é uma realidade em minha vida? Que possamos refletir nisso, que possamos buscar mais a presença de Deus para a honra e glória do teu nome. A conclusão diz o seguinte: apresentamos nesta lição que uma vida na presença de Deus é necessária para que não haja falha. Falei aqui sobre regeneração, justificação e santificação. O interessante é que a santificação, ela é progressiva. A pessoa aceita Jesus, ela é declarada santo. Mas a gente sabe que o novo convertido ainda tem carrapichos na sua lã. A gente sabe que o novo convertido ainda tem problemas. Sabemos que o novo convertido está ainda nos primeiros passos na fé e algumas coisas ainda precisam ser modificadas em sua vida. E é aí que entra a santificação. O Espírito Santo de Deus, que é santo, o Espírito Santo, ele começa a santificar essa pessoa, começa a moldar essa pessoa. E através da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai clareando, vai mostrando, vai ensinando. E essa pessoa, ela vai tendo uma nova postura, ela muda de comportamento, ela muda de atitude. Ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aprendemos também que por haver uma falha na armadura de Acabe, o mesmo morreu, apesar de ser um grande guerreiro. Pois não deixa eu ver aqui, pois não. Pois não se preocupou com as suas vestiduras, deixando brecha. A palavra de Deus lá no Salmo 34, verso 7 diz o quê? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e o livra. Acabe não temia mais a Deus. Não tinha como Deus o livrar. Apesar de que Deus já havia lhe falado que ele iria morrer.
E 1 Pedro 5,8 diz que o nosso adversário está ao nosso derredor. Quem é ele? Satanás. Como um leão, querendo nos tragar. Portanto, devemos estar em constante vigilância, justamente por saber que o nosso adversário é oportunista. Vamos fechar as brechas da nossa armadura. Que possamos, com este breve resumo, sermos iluminados pelo Espírito Santo para que tenhamos uma vida cheia da sua graça, do seu poder e da sua glória. Agradeço a minha oportunidade, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. Que o Senhor abençoe o seu dia, em nome de Jesus.